bom dia. Meus amores, hoje terça-feira, dia 6 de abril, nossa aula de ciências, nosso conteúdo do livro, nós vamos falar sobre o ciclo da matéria. Então, por favor, peguem o livro de vocês, abram aí o livro na página 29. Bom, nas aulas passadas nós estávamos falando aí sobre as transformações da matéria, falamos também, tá, sobre as propriedades da matéria, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo da matéria. As atividades, gente, eu vou estar deixando para fazer com vocês no finalzinho do vídeo, as correções que estão pendentes, tá ok? Bom, sobre o ciclo da matéria, na página 29, vocês vão colocar a data. E nós vamos ver o seguinte, a manutenção da vida, gente, ela depende de uma constante renovação da matéria. As trocas que existem aí entre os seres vivos e o meio ambiente são elas que vão manter o equilíbrio, gente, e a renovação tanto dos elementos e das substâncias que são feitas aí através desse ciclo. Ou seja, com a morte de um organismo, a matéria orgânica que está ali naquele corpo, tá? Ela é degradada. E os elementos químicos dessa matéria que compõem aí, eles vão retornar ao ambiente. Então aí vocês vão estar vendo todo o ciclo da matéria. A energia, aí vem aí, ó, a planta, tem o consumo, tem a decomposição, tem as bactérias e os fungos, tem os minerais e a água, que é o solo, temos as produtoras, os consumidores. Vocês vão estar vendo aí e entendendo todo esse ciclo da matéria. Bom, chamamos aí de cadeia alimentar o seguinte, os seres vivos, gente, eles estão intimamente relacionados entre si, ou seja, estão ligados uns aos outros. E também estão ligados com o meio ambiente, principalmente com a relação entre eles e a alimentação. Tanto para os animais como para os vegetais e também para os outros seres, o alimento, gente, ele é um elo, ou seja, é uma ligação. Sendo assim, tá? Forma-se então entre eles uma relação, essa relação é chamada de cadeia alimentar. Como exemplo de cadeia alimentar, nós podemos citar o seguinte, o exemplo mais típico que vocês vão ver é aí o gafanhoto. O gafanhoto come a planta, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo, o gavião come a cobra, e os fungos e bactérias que decompõem o gavião, encerrando assim a cadeia alimentar. Gente, durante todo esse caminho aí, a energia e a matéria, elas são transferidas, elas saem de um organismo e vão para o outro. Na figura da página 30, vocês vão estar vendo toda essa transferência representada pelas setinhas. Então, vamos lá. A planta, ela serve de alimento para o gafanhoto, certo? O gafanhoto, então, ele é o consumidor, os vegetais são os produtores. O gafanhoto, ele vai servir de alimento para o sapo, tá? O sapo é o consumidor também. O sapo serve de alimento para a cobra aí serve de alimento para o gavião serve de alimento para os fungos e bactérias, ok? E sendo assim, retornam tudo para o meio ambiente. Gente, entre os animais, tá, existentes na natureza, nós encontramos aqueles que caçam, que são conhecidos como predadores, e os que são caçados, que são os chamados de presas. Sendo assim, ora um animal ele pode ser predador e uma outra hora, como é o caso do sapo que caça o gafanhoto, ele pode ser a presa, tá? Por quê? O que acontece? O sapo é quem? Caçado pela cobra. Então, os animais aí, eles não comem nem caçam apenas um único tipo de ser vivo, o que faz então com que a cadeia alimentar de um ecossistema esteja sempre se relacionando e formando a teia alimentar. O equilíbrio, gente, do ecossistema ele vai estar ligado aí à realização de todas as etapas. Caso alguma dessas espécies venha a acabar, venha a ser extinta, as outras não irão resistir. Por isso que se fala tanto sobre a extinção, que é preciso o quê? Manter as espécies. Gente, uma vez que todas elas possuem uma relação, uma está ligada à outra, uma depende da outra para sobreviver. Então, a cadeia alimentar ela é composta por níveis tróficos. Esses níveis são 1. Os níveis dos produtores e 2. Os níveis dos consumidores, sendo que os consumidores eles são divididos em primários e secundários. Os produtores aí são os seres autótrofos, ou seja, são os seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por meio de quem? Da fotossíntese. Então, na natureza, quem são os principais produtores aí que produzem, através da fotossíntese, o seu próprio alimento? São as plantas e as algas. Então, as substâncias que são produzidas por eles, por meio da fotossíntese,
são indispensáveis para a sua nutrição e para a nutrição dos seres vivos que se alimentam dos vegetais e das algas, tá? Aí vem os consumidores. Gente, os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles vão necessitam aí consumir de outro ser vivo para poder obter energia. Gente, os consumidores primários são os animais herbívoros, ou seja, os que se alimentam dos produtores, que são os vegetais ou as algas. Os herbívoros aí que nós temos é o coelho, a anta, outros aí. Já os consumidores secundários são os animais que se alimentam dos consumidores primários, que são os animais herbívoros. Por se alimentarem, tá, de carne, eles são chamados de carnívoros. Temos aí como exemplo a onça, o leão, cobra, tá? Existem animais, gente, que se alimentam tanto de animal como de vegetal. Esses, então, são chamados de onívoros. Animais onívoros, eles ocupam mais de um nível trófico. Exemplo, ao comer arroz, feijão e bife, o homem, o ser humano, ele é um consumidor primário, arroz e feijão. E um consumidor secundário, quando ele consome o quê? A carne, que é o bife, né? Já aí, os decompositores são os seres decompositores que vão transformar os restos dos nutrientes que ficam no solo e são, então, aproveitados pelos vegetais para poder realizar a produção do seu próprio alimento. Gente, são as bactérias e os fungos que se alimentam aí da matéria orgânica de animais mortos e dos restos dos vegetais, ou seja, aquilo que não serve mais, tá bom? Eles decompõem o alimento, eles devolvem aí, então, para o meio ambiente os nutrientes que são gastos pelo produtor. Então, portanto, os decompositores, eles são quem fertilizam o solo, são quem misturam o solo, trazendo os nutrientes necessários. Os cogumelos, tá? Fungos, são então exemplos de decompositores. Aí na página 32, vocês vão ver que os seres vivos consumidores, eles podem ser classificados aí de acordo com o tipo de alimento que ele consome. Então, os herbívoros são os que se alimentam apenas de vegetais. Carnívoro, de carne. Onívoro, tanto de vegetal como de carne. Os hematófagos são os de sangue e os insetívoros de insetos. Então, temos aí o exemplo do carnívoro, herbívoro, onívoros, hematófagos e os insetívoros, ok? As atividades que vocês farão da página 33 até a página 35 são atividades de interpretação. A questão 1, vocês vão marcar o V para o verdadeiro e o F para o falso. Na questão 2, vocês vão responder aí, de acordo com a alimentação, como que nós podemos classificar os animais. Depois eu quero saber o que são decompositores, produtores e consumidores. Na página 34, nós temos aí, em todos os ambientes naturais, a produtor, consumidor e decompositor, que estão em permanente interação, estão um ligados ao outro. Vocês vão analisar os esquemas e vão marcar a única alternativa correta, tá? Temos 4 alternativas, somente uma é a correta. Na questão número 4, vocês vão responder, tá? De acordo aí. Perdão. Eu quero saber a importância dos decompositores para a sobrevivência dos produtores. Foi esse finalzinho do texto que eu falei para vocês. Na página 35, vocês vão circular o que se pede na questão 5. Como que são classificados os animais que se alimentam de sangue? São carnívoros, hematófagos ou herbívoros? E os insetos são hematófagos, herbívoros ou insetívoros? Vocês vão circular para mim. Na número 6, vocês vão escrever o H para herbívoro, o C para carnívoro e o O para onívoro. Então temos aí galinha, gambá, cão, gavião, onça, capivara, tatu, boi, cavalo, jacaré, lagarta e o homem. Vocês vão identificar a classificação de cada um deles de acordo com a alimentação. Na questão 7, vocês vão completar as frases com as seguintes palavras: vegetais, carnívoros, onívoros e herbívoros. Eu quero saber quem se alimenta de carne, quem se alimenta de vegetais, quem se alimenta de carne e vegetais são o quê? E na número 8, vocês vão olhar as afirmativas e vão me marcar sim ou não. As bactérias e os fungos, eles se alimentam de matéria orgânica de animais mortos? Sim ou não? Os produtores se alimentam de vegetais? Sim ou não? Os consumidores
são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento? Sim ou não? Então, as nossas atividades de ciências... Gente, as correções que nós temos são as correções da página 27, da página 24 e da página 23. Eu vou estar fazendo essas correções com vocês na nossa próxima aula de ciências. Por quê? A página 23, gente, ela é uma questão simples, então não tem tanto problema. A questão 2 é a resposta pessoal. A página 24, ela acaba sendo aí mais resposta pessoal do que resposta que precisa de correção. E a página 27, resposta aí pessoal, tanto a 27 quanto a 28. Então eu vou estar fazendo essa correção na nossa próxima aula, tá ok? Façam as atividades com atenção, atividades de ciências, coloquem a data em todas as páginas, tá bom, meus amores? Um beijo grande, tchau, tchau!